Olá, futuros e futuras colegas policiais civis. Meu nome é Manuel Giordani, sou delegado de polícia no estado de São Paulo, atualmente exercendo as minhas atribuições na capital. Hoje conversaremos um pouco sobre o inquérito policial, esse importante instrumento que visa materializar os atos praticados nesta primeira fase da persecução penal, a fase investigativa. Tá certo? Vamos tratar todos os tópicos, todos os dispositivos trazidos no nosso Código de Processo Penal, quais sejam do artigo 4º ao artigo 23º. Antes disso, aproveito para trazer uma sugestão aos colegas que é necessário e importante que tenham uma boa leitura da lei seca, tenham um bom conhecimento da lei seca. O seu edital vai trazer pontos que serão cobrados nas provas, institutos, artigos, e é importante que os senhores tenham um bom conhecimento destas questões na lei seca. Efetuem a leitura do seu vademécum de forma repetida. Isso vai te dar base jurídica e vai auxiliar a sua preparação. Tá certo? Antes de iniciarmos a análise dos dispositivos da lei, do nosso Código de Processo Penal, vamos trazer algumas situações que exigem que a gente tenha conhecimento para tratarmos de uma forma mais específica o inquérito policial. Vejam, pessoal, primeiro é importante que a gente saiba a distinção entre polícia judiciária e polícia investigativa de polícia administrativa. Eu vou abreviar na lousa: polícia judiciária e polícia investigativa. Vejam, nestas situações, nós estamos diante de uma atuação de caráter repressivo. Uma atuação de caráter repressivo, considerando que essas atividades irão ocorrer após o cometimento da infração penal. Então, polícia judiciária, polícia investigativa, elas possuem um caráter repressivo, pois a sua atuação ocorrerá após o cometimento da infração penal. Tá certo? Por muitos são tratadas como sinônimos. A própria lei muitas vezes não faz distinção, mas podemos apontar algumas questões bastante técnicas que é bom que a gente tenha o conhecimento. Vejam, ao falarmos de polícia judiciária, estamos falando especificamente das atividades em que as polícias civis, em âmbito dos estados, e a Polícia Federal, em âmbito da União, atuam como longa-manos do Poder Judiciário, como, por exemplo, no cumprimento do mandado de prisão. Já a polícia investigativa é aquela atividade típica de praxe de investigação. Tá certo? Tanto uma quanto outra de caráter repressivo após o cometimento da infração penal. Não obstante, de forma excepcional, temos a previsão em nossa lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo de um patrulhamento preventivo especializado, de forma excepcional, quando identificado que determinada localidade depende de uma atuação específica após feitos os devidos levantamentos, após a realização de um trabalho de inteligência. Se identifica que naquela determinada localidade está ocorrendo um crime específico. Teremos aí, então, diante desta situação, um patrulhamento preventivo especializado, que é bom que a gente saiba, mas não confunda que a regra é a atuação em caráter repressivo. Pois bem, temos ainda a questão da polícia administrativa. Polícia administrativa que pauta a sua atuação de forma preventiva. Forma preventiva, buscando evitar a ocorrência do crime. Tá certo? Nós temos o exemplo da nossa co-irmã, a Polícia Militar. Quando exerce aquele patrulhamento ostensivo e preventivo, visando coibir, visando evitar que a infração penal ocorra. Tá certo?
polícia judiciária e investigativa, que são a Polícia Civil no âmbito do Estado, a Polícia Federal e âmbito da União, caráter repressivo, atuação após o cometimento da infração penal. Polícia Administrativa, atuação preventiva, visa evitar a ocorrência de crimes, como, por exemplo, a atuação da Polícia Militar. Tá certo? Vejam, pessoal, vamos também aprender um conceito de inquérito policial. Isso vai auxiliar o nosso estudo quando analisarmos os dispositivos de forma específica. Vejam, o inquérito policial, ele é um procedimento pré-processual, conduzido exclusivamente pelo delegado de polícia, que visa angariar elementos de autoria e de materialidade. Vamos identificar quem é o autor daquela infração penal, quais são os elementos de materialidade daquela infração, bem como as suas circunstâncias. Vamos aqui na lousa fazer esse conceito de forma um pouco destrinchada e assim conseguimos dar início de forma mais específica ao inquérito policial. Vejam, IP, inquérito policial, é um procedimento na fase pré-processual. Nessa fase, essa primeira fase da persecução penal, conduzido exclusivamente pelo delegado de polícia, conduzido pela autoridade policial. Tá certo? Que busca reunir, busca trazer elementos de autoria, quem é o autor daquela infração penal, e também de materialidade, pessoal. Elementos de autoria e materialidade para uma futura ação penal. Que você reunir esses elementos para que o Ministério Público, titular da ação penal, nos casos de ações penais públicas incondicionadas, possa oferecer a denúncia. E, além disso, identificar as circunstâncias em que ocorreram aquela infração penal. E aqui a gente consegue visualizar os principais aspectos do inquérito policial. É um procedimento que ocorre na fase pré-processual, conduzido exclusivamente pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, que busca angariar elementos de autoria e materialidade, bem como identificar as circunstâncias em que aquela infração penal ocorreu. Tá certo? Vejam, há divergência com relação à natureza jurídica deste procedimento que a gente acabou de ver. Para uma orientação um pouco mais tradicional, o inquérito policial possui a natureza jurídica de um procedimento administrativo, considerando que não se identifica nesta fase pré-processual a questão do contraditório e da ampla defesa. E também que eventual nulidade cometida ou identificada nesta fase pré-processual não vai contaminar futuramente o processo penal, com exceção das provas obtidas de forma ilícita, evidentemente. Uma orientação mais moderna, mais atual, sustenta que o inquérito policial é um procedimento administrativo jurídico. Orientação esta que eu me filio e vou explicar para os colegas o porquê. Vejam, um procedimento administrativo, como mencionamos agora há pouco, e também jurídico. Haja vista que as atividades desenvolvidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica. E embora houvesse divergência com relação à natureza desenvolvida pela autoridade policial, a Lei 12.830 de 2013, uma lei federal conhecida como Estatuto do Delegado de Polícia, sanou qualquer dúvida nesse sentido, pois trouxe de forma expressa em seu coro que a natureza da atividade desenvolvida pelo delegado de polícia é jurídica,
atividade essencial e exclusiva de Estado. Tá certo? Por esta fundamentação, uma orientação mais moderna sustenta que a natureza jurídica do inquérito policial é administrativo-jurídico. Pois bem, ainda antes da lei trazer esta previsão de atividade jurídica, nós já podíamos sustentar esta questão, considerando que o candidato ao cargo de delegado de polícia precisa ser bacharel em direito, tá certo? Para aplicar o direito ao caso concreto, identificar a natureza daquela infração que lhe é apresentada em um plantão policial, para que ele possa representar por algumas medidas para o juiz, como, por exemplo, a prisão temporária, a prisão preventiva, a interceptação da comunicação telefônica, um mandado de busca, tá certo? Para que ele possa também efetuar um indiciamento de determinado suspeito. Tudo isso requer um conhecimento jurídico. Tá certo, pessoal? Então, visto isso daí, vamos avançar e dar início ao estudo específico dos dispositivos do inquérito policial. Vamos lá. O artigo 4º estabelece que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Vamos lá, pessoal. Como a gente mencionou, polícia judiciária, ou leia-se também polícia investigativa, que é exercida pelas autoridades policiais, pelo delegado de polícia. E como mencionamos, tem por fim, vamos aqui na lousa, ver questões de autoria e materialidade do cometimento de uma infração penal. Vejam que no conceito que nós apresentamos, nós já podemos identificar os elementos do artigo 4º caput do Código de Processo Penal. Tá certo? E temos ainda, neste mesmo artigo, o seu parágrafo único, que estabelece o seguinte, pessoal: a competência definida deste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Vejam, neste caso do parágrafo único, da competência definida neste artigo não excluir a de autoridades administrativas, quer dizer que outras instituições ou outras pessoas também podem exercer a sua atribuição de investigação, como é feito, por exemplo, pela imprensa, pela OAB, nos casos privados, ou também pelas CPIs, comissões parlamentares de inquérito, pelas corregedorias, tá certo? A competência do inquérito policial, por meio da autoridade policial, não exclui outras competências que também sejam atribuídas a outras situações. Tá certo? Vejam aqui rapidamente para entendermos. Como mencionamos a questão da investigação eventualmente conduzida por um particular, como é o caso da OAB, vamos trazer esse exemplo, ou da imprensa, evidentemente que nesses casos, essa investigação não gozará dos atributos dos atos administrativos, dos quais gozam as investigações conduzidas pelas autoridades competentes, como, por exemplo, a presunção de veracidade daquelas informações, a presunção de legitimidade, tá certo? Bem como a imperatividade dos atos praticados pelas autoridades públicas, ou seja, condutas que podem e devem ser praticadas pelas autoridades competentes, sempre com amparo e atento à previsão legal, tá bom? Então o artigo 4º, em suma, traz essa questão da polícia judiciária ter como finalidade identificar as infrações penais, identificar a autoria das infrações penais e ser conduzida pela autoridade policial. E no seu parágrafo único não exclui outras situações de instituições ou atribuições administrativas para também efetivar a investigação de forma eventualmente concomitante. Tá certo?